Sem dúvidas, o sucessor de Kimi no Na wa é magnífico. Haruwardo, domo domo, meu querido e minha querida Kohai. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo onde vamos exaltar Tenki no Ko, o mais novo recente filme do gênio Makoto Shinkai Sensei, aquele japonês irresistível. Para todo caso, vamos começar com 3 pontos rápidos e daí eu vou para minha opinião realmente sobre o que eu achei do filme. Então, primeiro ponto, o site Authentic Girl, que foi o site feito pela Hina e pelo protagonista, realmente existe. Se você procurar, você vai ver que o site é o mesmo idêntico que eles estavam usando no filme. Então é uma curiosidade bem bacana que eu já queria deixar expressa aqui no vídeo. Caso você queira ver, após ver o vídeo, após dar like, após se inscrever, vá lá ver o site, que eu achei bem bacana essa curiosidade. Segundo fato interessante é que o Makoto Shinkai, o criador desse filme, mexe com as nossas emoções como se a gente fosse gato, sapato, animal de estimação dele. É, realmente, né? A gente praticamente virou a piranha do Shinkai, porque cada filme que ele faz, ele dá uma hype desgraçada para o próximo, e o filme mais recente é sempre apaixonante e é um melhor que o anterior. É isso que eu posso dizer. Então, esse gênio, esse criador, esse autor, esse diretor, ele sabe fazer filme. É isso que eu posso dizer. E a terceira curiosidade aqui, ponto que deve ser exaltado do filme, é que um garoto de 10 anos tem uma vida mais amorosa e agitada que a minha, e que eu deveria deixar expressa nesse vídeo. Para todo caso, quem se sente semelhante aqui com o Senpai me diz, porque o Nagi Senpai é o grande Senpai de todos aqui nesse vídeo. Mas, para todo caso, vamos logo falar agora realmente sobre o filme, porque tem vários pontos legais, bacanas que eu quero expressar com vocês. Eu acho que, diferente de Your Name, ele tem os pontos que ele se sobressai, mas não quer dizer que ele é superior ou que ele é inferior. Eu diria que é o sucessor realmente de Kimi no Na wa. Ele tem a mesma qualidade, só que tem pontos que ele é abaixo e pontos que ele é mais alto e elevado, que ele é muito melhor. Então você vai perceber isso aqui no vídeo. E o fato é que eu amei o final, amei as consequências. O Makoto Shinkai faz isso em cada filme dele. Ele faz com que, por exemplo, o casal principal perca a memória, ou o país fique quase submerso sob a chuva. Então eu gosto desse tipo de consequência que ele administra, né, a realidade do filme. E devo falar que o romance que ele expressa sempre em cada final do filme é magnífico. Para todo caso, vamos logo falar sobre o filme mais recente, Tenki no Ko, mais conhecido como a reencarnação de Taki Mitsuha. Vamos falar sobre o lindo romance sobrenatural de Hina e Morishima. Eu já começo ressaltando um grande ponto que eu já quero deixar expresso no vídeo, porque pode ser uma curiosidade, um grande questionamento que muitos podem ter para mim, e talvez queiram saber a minha opinião, então já vou expressá-la aqui, meu querido jovem, minha amada senhorita. Que é a pergunta, Kimi no Na wa é melhor ou esse filme Tenki no Ko é tão bom quanto ou superior? Foi algo que eu acho que você já entendeu, né, pela perspectiva, opinião rápida que eu dei no início aqui do vídeo, segundos atrás. Eu não acho que um é melhor que o outro. Eu acho que ambos estão no mesmo patamar, mas tem pontos em específico que um é melhor que o outro. Para todo caso, eu não gosto de falar que um é inferior ou um é superior. Por isso eu digo que ele é apenas o sucessor. Ele é tão bom quanto. Não tem como você comparar cada aspecto. É proposital que o autor melhore um aspecto, digamos que do seu filme mais recente. Não é para ser, digamos que uma versão 2.0, 3.0 de Kimi no Na wa. Tenki no Ko possui um outro enredo, uma história muito melhor em certos aspectos, na opinião de muitas pessoas, como, por exemplo, o Kimi no Na wa pode ter uma parte romântica muito mais envolvente, só que pode ser que os outros personagens do filme mais recente, como Tenki no Ko, sejam muito melhores. Então você percebe que assistindo o filme tem um ponto que o outro leva, outro ponto que o outro filme é melhor. Então eu acho que você entende a minha visão. Mas para todo caso, caso você queira saber, eu diria que na parte romântica, Your Name é melhor por conta de que foca realmente no casal principal. Digamos que o casal principal é protagonista, personagem secundário, figurante, é tudo praticamente. Tem uns personagens que são meio que importantes, são personagens companheiros, mas que chegam a ser irrelevantes em Kimi no Na wa. Já em Tenki no Ko, eu não acho isso, porque eles são carismáticos, eles são cativantes, eles têm um bom plot como o Kei. Então, por exemplo, Tenki no Ko, eu acredito que o Makoto Shinkai aprendeu a fazer algo que supere Kimi no Na wa. Ele soube fazer o casal principal, colocou um enredo em volta do casal principal, colocou grande plot no casal principal, só que os personagens que são companheiros dos personagens principais, como por exemplo o Kei, que era um personagem em torno do protagonista, possui um bom plot que foi envolvente até o final do filme. Então eu diria que soube mexer com a emoção em torno de um personagem que não era o protagonista principal, mas era um personagem principal que era companheiro. Então o Makoto Shinkai soube administrar isso nesse filme mais recente. Ele soube, digamos que, dar papel importante para os outros personagens, não só para o casal principal. Mas lembrando, em Kimi no Na wa, o casal principal era o foco pela narrativa da história. Então eu posso dizer que Tenki no Ko é o meu filme favorito por conta de que eu prefiro o enredo, que eu acho muito mais envolvente e cativante que Kimi no Na wa, e ainda assim eles conseguem fazer um belo romance tão bom como Kimi no Na wa, para você ter ideia. E com isso eu exalto, ambos são filmes maravilhosos, são espetaculares, são histórias diferentes,
mas que tem semelhanças, como o romance de duas crianças em meio ao sobrenatural, só que ocorre que tem pontos que um é melhor e o outro é superior. E ocorre que não é por isso que tipo, eu odeio aquele filme, eu amo esse agora. Não, Tenki no Ko virou meu favorito, estou sendo honesto. Mas Kimi no Na wa mora no meu Kokoro, é um filme que eu me identifico, acho lindo, magnífico. Só que eu acredito que conforme a cada lançamento, a cada filme que o autor faz, o criador Makoto Shinkai, ele aprende talvez alguns erros que ele tenha cometido no passado e ele está melhorando a cada filme. Por isso, muitos podem pensar, mas então é uma versão 2.0. Claro que não é, são personagens diferentes, são enredos diferentes, você vê que ele traz personagens de Kimi no Na wa pra esse, por mais que você considere, eu não acho justo, porque são histórias diferentes. Tem acertos e erros que o outro não tinha, que o mais recente tem. Então, eu não considero o Kimi no Na wa 2.0. Tenki no Ko tem nome e é esse. Ele é um filme especial e é tão bom como Kimi no Na wa. Ele é o sucessor e não uma versão só 2.0, porque é uma história que tem pontos que se sobressai e é melhor que Your Name, como tem pontos que ele perde um pouquinho, mas ambas são histórias espetaculares. Para todo caso, tendo expresso isso, sobre o ponto mais empolgante do filme, que são as consequências que o Makoto Shinkai Sensei apresenta em todo o filme. Em Kimi no Na wa, o casal, meio que perde suas memórias um do outro, e no final vemos que o Makoto Shinkai ainda coloca uma maneira que eles ficam juntos, como se eles já se conhecessem, como se as memórias pudessem talvez voltar, mas aparentemente não foi afirmado isso. Então foi legal que foi uma consequência, conseguiram salvar o mundo, ela ficou viva, só que ocorre que estão sem memórias, mas ficaram juntos, então ele soube administrar isso. Só que, e pra Tenki no Ko? Por conta de que a gente viu, a Hina era um sacrifício vivo para que o mundo pudesse voltar ao normal, para que o tempo não ficasse mais descontrolado, para que regiões não ficassem submersas. Só que é o peso de uma vida. Para muitos pode não significar nada, e para pessoas ao seu lado, como o protagonista que teve um grande laço, um grande relacionamento com ela, e para o irmãozinho mais novo que era a única pessoa que lhe importava, era a única pessoa que lhe restava, era a única pessoa que ele poderia contar, era, digamos que, o amor dele. Então, eu penso uma vida importante, e é isso que eu gosto do filme do Makoto Shinkai Sensei. Não tem uma maneira, digamos que, de solucionar de tudo ficar salvo, vai ter consequências. E o preço da escolha é mostrado, e a decisão é muito importante. E a gente viu, o protagonista escolheu a Hina, fazendo com que o mundo ficasse praticamente submerso, ao menos a região de Tóquio, voltando a ser uma baía. Eu acho que é assim que se diz, ou se diz baia, eu não lembro bem a pronúncia dessa palavra. Mas, para todo caso, foi interessante isso, por conta que foi o preço, foi a consequência que ele escolheu. Só que é isso que eu gosto, ele apresenta consequências do filme, não é como se tudo ficasse a salvo. Por mais que esteja praticamente tudo solucionado, como se nenhum problema ocorresse, a consequência está lá. Tóquio estava com várias regiões submersas, o tempo continuou descontrolado, continuou chovendo, mas o mais interessante é que no final o casal fica junto, e quando a Hina está, digamos que fazendo sua oração, por mais que a garoa continue, ou seja, mostra que ela não tem mais aqueles poderes sobrenaturais dela, de a rainha do sol, ou algo parecido, a menina do sol, como se ela conseguisse controlar o tempo, parece que ela perdeu um pouco desses efeitos. Só que ao mesmo tempo, mostra que raio de luzes surgem diante dela. Ou seja, é como se fosse, ela tem um pouco de seus poderes, mas ela não pode mais controlar como ela fazia antigamente. Ou seja, ela não é mais um sacrifício. Então foi o preço da decisão. Então ela não pode mais solucionar, digamos que, toda a questão, porque já foi feita a decisão, mas a gente vê que raios de luz surgem quando ela faz suas orações. Só que a chuva não para completamente. Então é interessante porque ficou muito satisfatório isso. Vemos que a consequência foi feita, só que mostra o casal junto e mostra meio que a solução feita. Então é a realidade que o filme quis, que o autor quis passar. E eu gosto porque foi satisfatório, não foi tipo aquele filme, caraca, tudo vai se resolver magicamente, eu vou perder meu braço, vou perder meu olho, ou perder qualquer parte que me importa do meu corpo, metade da minha alma, e tudo vai se resolver. Não, no filme do Makoto Shinkai Sensei, ele apresenta um estilo seinen drama em pegada de realidade, como se isso fosse ocorrer e vai ter preços, vai ter consequências. E ele possibilitou, ele mostrou isso. Por isso, eu digo, eu fiquei apaixonado pelo enredo, pela forma como ele administrou, e posso dizer que o plot é sensacional, porque ele soube construir tudo isso desde o início. Só que ocorre que muitas pessoas poderiam falar, nossa, mas poxa, agora vai ficar tudo submerso. Só que ele mostra que a garota ainda meio que controla, só que praticamente ela não vai poder fazer como ela fazia, senão ela vai perder o corpo dela praticamente. Só que aparentemente ela não é mais aquela garota que podia controlar o tempo como completo. Então, tendo falado sobre o maior ponto do filme que eu gostei, que são as consequências que o Makoto Shinkai apresenta em cada filme, o que me deixa mais intrigado para os próximos filmes,
vamos agora falar sobre pontos em específicos, sobre alguns personagens, pontos determinados que eu gostei sobre Tenki no Ko. E acredito que vamos para a melhor parte, porque nunca subestime as crianças de Tóquio por conta de que elas podem ser assustadoras e conquistadoras. Afinal, vamos falar do meu ídolo, do meu senpai, vamos falar de Nagi-sama. Afinal, esse garoto com 6 a 10 anos tinha de mulher o que eu e você praticamente não temos até hoje. Vamos ser honestos, vamos ser sinceros, vamos endeusar a preciosidade desse moleque. Ele é o cara, a gente deveria seguir as dicas que ele deu aí lá pro protagonista no filme, porque ele sabe do que ele tá falando, não é à toa. Eu acho que ele deve ser o sobrinho perdido do Kirito, ou o filho perdido, porque esse moleque tinha um harém praticamente. Imagine quando ele for pro Isekai, ele vai ter o quê então? Uma nação? Eu acho que vai ser isso. Mas pra todo caso, falando sobre a cena, eu achei muito divertida. Foi a cena, pra mim, de maior nível cômico, a cena mais engraçada, divertida. Foi a cena que eu me matei de rir. Por conta de que o garoto tava recebendo de meia hora, digamos que visita de alguma garota. E praticamente as secretárias de lá estavam falando: outra garota? Poxa, ele realmente é popular, o que ele faz? E eu acho que foi engraçado, porque quem que é o mestre do Nagi? Ou ele aprendeu sozinho isso? Eu acho que foi divertido, porque a gente viu que a lista da policial, tipo, tava toda preenchidinha ali, com o nome de 5 garotas. Então, ocorre que quando a última chega, era a ex mais recente do Nagi, que foi a garota que tava no ônibus, onde ele elogiou o cabelo, ou algo parecido. Tanto que o protagonista fala: caraca, esse cara é mulherengo mesmo com essa idade. Tóquio realmente é assustador. Foi divertido por conta do que? A gente viu que ele chamou todas com propósito, umas para ser meio que figurantes, como se fosse uma visita qualquer, e a ex mais recente, que ele poderia confiar que não é bem uma ex, né, porque o safado ainda conversa no ônibus, aquele conquistador nato, ele tipo tava falando: que bom que você veio me visitar, e tava demorando, você tá diferente, é aquela lábia de sempre conquistadora dele. E daí ele apresenta a outra garota, né, que é a atual, apresenta a ex, e apresenta a futura que ele vai pegar quando ele tiver 15 anos, que é a policial, né, praticamente era isso que ele já tava apresentando a policial. Então ocorre que as garotas falam que ficaram assustadas, que ele era como um VIP ali, então, no dia de hoje. E acontece que foi divertido isso, por quê? O Nagi daí meio que dá um sinal assim: tá na hora de você agir. E acontece que ela leva a policial pro banheiro, porque ela deu uma desculpa qualquer, como se crianças pudessem fugir de uma delegacia, né, de um centro social. E ocorre que assim, a atual fala: poxa, quando você precisa de algo, você chama até aquela piranha da sua ex, né? Então tá, pega logo essa roupa, deixa logo fazer esse papel que você pediu. Então era tipo isso, e ele fala Wari e ele cai fora. Então esse moleque não tinha 15 anos e ele fugiu de uma delegacia praticamente. Então foi muito engraçado, sério. O Nagi é meu ídolo, é o exemplo perfeito. Todos tenhamos um harém, todos sigamos a dica do Nagi. E que nós não precisamos depender da nossa ex, né? Porque senão a atual vai querer matar a gente. Mas no caso do Nagi, não era bem ex, né? Ele disse que é ex, mas no contexto do filme, ele tava relacionando-se com as duas, né? O garoto é esperto, respeita o Nagi. Para todo caso, acredito que foi um fato notável, eu tinha que falar aqui, porque eu me matei de rir. O garoto, tipo, daí ele se vestiu de garota, ele ficou bem, parecia realmente uma menina, e assim ele conseguiu, né, digamos, ser importante no final do filme. Ele impediu lá o policial, fez com que o prota conseguisse ir até a Rina. Então, sério, respeita o Nagi, porque ele foi o MVP, e aí mostra a importância de ter um harém. É graças a esse harém que ele conseguiu salvar a Rina, porque se não fosse pelo Nagi, o protagonista não ia conseguir salvar a irmã dele, não é mesmo? Mas, por todo caso, tendo falado dessa cena, vamos agora para as cenas mais relevantes, importantes. Vamos falar de cenas tão impactantes quanto essa. Vamos falar agora do desfecho do Kei-san. E acredito que falando um pouco sobre o Kei-san, eu vou falar os meus elogios, minha opinião sobre ele ao longo da obra, mas já falando do desfecho. Então, eu acho que foi bom, por conta do quê? A gente viu, né, que aquela consequência da agressão pode ter pesado no processo de guarda da filha. Teve passagem de 3 anos, só que ocorre que ele está bem estabilizado agora numa empresa, que ele é o dono provavelmente, e a gente vê que tá indo bem. Então, com o decorrer dos meses, ou até ano, conforme a garota for crescendo, praticamente ela pode escolher morar com o pai, ou ele consegue a guarda da garota. Mas no momento a situação tá indo bem, eles estão se encontrando, então eu posso dizer que foi legal, foi um final satisfatório para essa condição da obra, que mostra que não é fácil, né, ter a guarda de uma filha, né, devido à perda da mãe, né, e como está também a sua situação e devido às suas atitudes. Então é o meu elogio para como foi trabalhado isso. Mas acredito que agora sim a gente vai para a melhor parte do filme, que foi a minha opinião, porque um personagem secundário
com um bom plot é o maior acerto de Tenki no Ko. Eu diria que foi graças a esse personagem que ele conseguiu fazer com que Tenki no Ko se tornasse o meu filme favorito do Makoto Shinkai Sensei. Por conta de que o Kei-san, ele apresenta uma perspectiva de quando você vai amadurecendo, a sua mentalidade muda um pouco e você se torna um adulto. Você vai se tornando um pouco hipócrita em certas atitudes ao seu eu do passado. Isso ocorre na maneira como ele se portou diante do protagonista. Afinal, o protagonista estava no mesmo caso dele, era a sua versão da juventude, só que ele não poderia ajudar, porque no momento atual ele tinha algo que era muito mais precioso. Ele tinha sua filha, ele queria a guarda da garota. Por mais que ele pudesse ver a garota, é algo bem diferente você poder morar com a sua filha do que você ter que reservar um dia para poder se encontrar com ela. Então é compreensível sua atitude, você deve prestar atenção nisso. Você também tem todo o direito. Eu diria que enquanto a gente assiste, a gente fica revoltado. A gente pensa, você foi um desgraçado, você foi um traidor. Como você pode se portar assim? O protagonista foi um aliado, você se via nele. Como você está agindo assim com ele agora? Só que eu quero que você compreenda a situação como um todo. É relevante ter esse sentimento de revolta. É necessário para que depois você compreenda e o defenda. Afinal, olha sua atitude. Ele tem algo importante agora. Ele é um adulto. Ele tem uma outra perspectiva. Ele não tem, digamos que, despreocupações em torno do protagonista. O protagonista estava se jogando, digamos que, uma direção só. E eu respeito a atitude do protagonista em não querer desistir, em ir atrás da Hina. Mas uma perspectiva de adulto, que conheceu o garoto faz pouco tempo. É uma garota que está se apaixonando agora. Ele não poderia ajudar. Ele tinha algo que era muito mais importante do que uma primeira paixão de um garoto quase desconhecido que ele se via na sua versão do passado. Vamos ser honestos. Se coloque na pele do Kei-san. Obviamente, você poderia ajudar o protagonista? Obviamente, pelo meio das sombras, você poderia ajudar indiretamente. Só que se você fosse descoberto, imagina o que aconteceria. Ele poderia ter sido indiciado por sequestro. Então é compreensível ele querer viver longe do protagonista. Eu não o culpo de querer jogar o protagonista para longe. Eu culpo ele ter feito um descaso e querer viver longe. Tipo, não querer saber nada do protagonista. Nesse ponto eu julgo ele. Só que eu defendo ele porque ele estava priorizando sua filha. Só que, ao mesmo tempo, eu compreendo as atitudes erradas dele. Só que a gente vê que o arrependimento estava sendo mostrado. Ele ficou imóvel e a lágrima foi claro. Ele não havia percebido os seus sentimentos. E é por isso que eu elogio. Por conta de que quando você está errado, quando você percebe que você poderia ter tentado algo a mais, se você tiver a chance de se redimir pelo destino, você pode tentar isso. E ocorre que para ele deu essa chance. Por mais que ele tentasse atrapalhar o protagonista no final do filme, a gente viu que os policiais estavam sendo muito agressivos, eles estavam além da conta, e ocorre que assim ele se joga e faz com que o protagonista vá para onde ele queria. E por mais que isso fosse atrapalhar a sua vida, por mais que isso atrapalhasse o seu processo de adoção da guarda da filha, a gente viu que ele ainda priorizou o garoto por lembrar sua versão apaixonada. Ponto, a gente vê que a força do amor pode ser muito forte, porque foram também as lembranças da paixão dele que fez com que ele ajudasse o protagonista. Então, ao mesmo ponto que eu defendi ele é julgável, foi muito lindo, por conta de que se ele tivesse feito isso antes, muitos problemas teriam sido solucionados muito rápido, a polícia não teria chego, o garoto teria chego lá com facilidade. Então é interessante ver a forma como esse personagem foi construído. Só que o que eu quero exaltar aqui é que ele é proposital com que a gente se revolte. A gente se revolta vendo o filme, a gente compreende depois e, acima de tudo, a gente fica muito satisfeito com o desfecho dele ajudando o protagonista. E isso mostra uma realidade, depende das suas atitudes, depende da sua emoção, depende das suas memórias, do que você quer fazer. Você ainda vai querer piorar a situação? Você vai querer se sentir mais culpado? Você vai querer se arrepender pro resto da vida? Ou você ainda vai pegar essa oportunidade que você teve e vai tentar se redimir ao máximo? Então, a gente viu o que o Kei-san escolheu. Agora basta a gente saber também o que a gente deve fazer nas decisões da nossa vida e quando nós encontrarmos uma versão da nossa juventude e quando nos tornarmos mais velhos. Para todo caso, é um elogio. Eu acho que foi o melhor personagem do filme, sem sombras de dúvidas. Eu acho que a construção, por não ser o personagem principal, e sim um personagem secundário com bom plot, por isso eu gostei desse personagem e elogio a forma como o Shinkai desenvolveu ele e a forma como ele solucionou e ajudou o protagonista e ainda deu conselhos após 3 anos que o protagonista não deveria ficar preocupado. Para todo caso, vimos que ele adotou o Ame, né? Ele ficou com o gatinho, isso é um fato notável. Mas então, meus elogios, minhas revoltas, mas aqui, meus parabéns pela construção desse personagem. Agora sim, tendo concluído o ponto principal, quase tudo que eu queria falar do Kei-san,
Vamos falar de outra personagem, vamos falar da Best Girl de 2020, na verdade não é 2020, né, porque foi lançado em 2019, então vamos falar de uma das melhores Best Girls da atualidade, vamos falar sobre Hina. Falando sobre uma das minhas waifus favoritas, que já deve estar quase no top 20, vamos falar sobre a Amano Hina. Por conta de que ela teve um desenvolvimento, uma construção digna de personagem principal. Afinal, vimos que ela possui uma personalidade amável, gentil, um pouco de teimosa, ousada. Ela é muito madura para a idade que aparenta. Afinal, ela tem, digamos que 15 anos e agia como se tivesse 18 a 20 anos. Afinal, ela teve que lidar bem com a situação após a perda de sua mãe. Ela teve que cuidar de seu irmão por praticamente um ano inteiro. Falsificou documentos, teve vários tipos de emprego. Então, é uma personagem que tem toda a minha admiração já pela atitude que ela fez. Tanto que o Hodoka que meio que atrapalhou, né, a situação dela com seu irmão, com assistência, policiais chegando lá, porque até então ela estava conseguindo equilibrar bem. Digamos que conforme o tempo passava, logo ela se estabilizava. Tinha maioridade e assim ela cuidava do irmão, só que ainda iria levar anos, né? Então a gente não sabe ao certo, mas o que é um fato é que o Hodoka meio que atrapalhou a situação dela com o irmão. Mas, para dando caso, falando então sobre a conclusão dela. Eu gostei muito por conta de que dessa vez ela estava rezando por si mesma, para que ela pudesse viver, para que ela não precisasse ser um sacrifício, mesmo que isso tornasse o mundo novamente no que era, naquela chuva imensa, ela queria continuar viva. E a gente viu que até então ela estava se sacrificando porque ela amava ver o sorriso das pessoas, a felicidade delas. Então foi interessante ver que é muito gentil da personagem fazer isso, porque ela sabia das consequências e mesmo assim ela não contava o que estava ocorrendo, ela não impedia que isso ocorresse porque ela queria ver o sol surgindo para a felicidade das pessoas. Só que ocorre que, infelizmente, ela teria a perda da sua vida. Então quando o protagonista corre atrás dela e dessa vez ela finalmente volta, a gente finalmente vê que ela perdeu, aparentemente, o título de sacerdotisa do sol, menina do sol, aquela Harekoro, eu não sei bem a pronúncia em nenhum disso, mas é simbolizado pela quebra do colar dela, eu acredito. Só que a gente vê que no final do filme, a garoa, a chuva continua, só que raios de luz surgem conforme a oração que ela faz. Ou seja, é um final misterioso porque aparentemente Makoto Shikai Sensei colocou, ela ainda pode controlar o tempo, mas não como ela controlava antigamente. Ela não pode parar, ela não pode mudar as orações, não tem mais esse efeito sobre a mudança do tempo, ou seja, a garoa vai continuar, mas luzes e sol ainda podem surgir aparentemente conforme for a sua oração, a gente percebe isso. Então foi um fato notável, foi um fato muito bonito a conclusão da personagem, e contanto que tudo esteja bem, os dois juntos, eu acredito que tudo vai se resolver como foi mostrado. Então Hina, uma das melhores personagens que eu deveria destacar, porque foi um belo papel, uma bela construção, e acho que foi um belo final, digamos que a maneira como ela se porta. Sem dúvidas, o filme da atualidade, digno de ser uma produção de Makoto Shikai Sensei. Praticamente com tudo quase falado aqui no vídeo, já sobre essa delícia de filme, vamos para alguns pontos em específico como referências. Konosuba, Hatsune Miku, Godzilla são notáveis. Ainda mais quando ocorre aquela cena que eles estão falando, né, com as cosplayers para fazer um tempo bom na convenção e tem essas referências. Eu diria que era muito idêntico, a cosplayer foi perfeita do traje de Aqua, mas praticamente era como se a deusa estivesse visitando, digamos que a Terra e fosse numa convenção. Quem sabe se não é para comprar o último volume de Konosuba, não é mesmo? Pra todo caso, eu diria que foi a referência mais notável. A cena do karaokê já é algo mais complicado de dizer por conta da música que eles cantaram. Pode ser uma referência a obras do Shikai Sensei, pode ser uma referência a músicas do grupo responsável Red Ups, peço perdão pela pronúncia, espero ter pronunciado quase certo, ou pode ser também uma referência a músicas muito famosas do Japão. Para todo caso, são as referências mais notáveis que eu queria expressar aqui, e assim, falamos da referência suprema, que é Kimi no Na wa, por conta de que vocês devem estar curiosos se estão até aqui, né? Então, eu diria que foi praticamente fanservice perfeito. Colocar o Taki e a Mitsuha foi 99% de acerto. O único erro do Shikai Sensei foi não ter dado o easter egg completo. Por que ele não colocou aliança no dedo do Taki? Por que não colocou aliança no dedo da Mitsuha? Se ele tivesse colocado isso seria um fanservice perfeito. Eu acho que o Shinkai não teria problema em fazer isso, porque seria aquele presente para os fãs de Kimi no Na wa, digamos que por toda a repercussão, movimentação que o filme tem até hoje. Então eu gostaria, tudo bem, já foi legal ter colocado os personagens. A gente viu o Taki teve um tempo de tela enorme até, ele conversou bastante com o seu sucessor. A Mitsuha foi uma cena bem curtinha, mas ainda que teve. Só que por que não colocar isso? Eu diria que daí não teria nenhuma crítica. Porque, pensa, iria mostrar que eles continuaram como casal, que eles são casados e que eles estão juntos, ou seja, não importa se estão com as memórias do passado ou não, eles estão vivendo uma vida feliz junto. Então, o uso de anéis de casal
foi o maior problema e que deveria ter sido colocado nesses personagens, digamos que da obra antiga do Shinkai, que é uma das obras mais amadas e aclamadas da atualidade também. Então foi o que eu senti falta, mas para todo caso, amei o fanservice, só estou falando o que eu queria para tornar mais supremo ainda. Mas, para todo caso, praticamente tendo falado quase das referências, vamos ainda para outro ponto, a Natsumi. Ela foi uma personagem bem secundária, ela não teve tanta relevância, mas ainda assim a gente viu que ela foi importante para fazer o protagonista ter uma longa distância dos policiais. Gostei das atitudes dela, do porte, é bem aquela personagem secundária, só que a gente se interessa pela obra. Posso dizer que é uma das waifus da obra e foi muito engraçado as piadas que ela fazia em torno do protagonista. E acredito que ressalto aqui a Baía de Tóquio, né, que se chamava Edo, isso é muito interessante, porque era uma região meio que realmente uma lagoa submersa, então é um ponto alto, porque foi conforme a sociedade foi mudando, né, essa condição que conseguiu se tornar, digamos que uma das maiores metrópoles do mundo e a principal região do Japão. Então é uma curiosidade bem bacana de ressaltar isso, que realmente existia, se chamava Edo, está certo isso. O site Otaku Girl foi muito interessante, eu diria que Natsumi um ótimo alívio cômico, e agora falando da trilha sonora, a animação tão bons quanto o Kimi no Na wa, uma versão muito superior, porque conforme o ano se passa, né, a qualidade da animação evolui. Então a gente viu que a qualidade de imagem estava maravilhosa da animação, ficou tão bom quanto as outras obras do Shinkai, e posso dizer que o Radapans na trilha sonora ficou magnífico, porque eles já trabalham com o Shinkai faz tempo, então são tipo Yuki Hayashi My Hero Academia, são imbatíveis, é tipo isso a descrição que eu posso falar. Para todo caso, acredito que apresentado praticamente tudo que eu queria falar sobre esse lindo filme, eu diria que a mensagem que fica clara é o preço das escolhas, a decisão que você toma vai mudar o mundo dependendo do quão impactante pode ser, porém, só o amor pode criar do impossível o possível, e eu diria que contanto que você esteja com a pessoa que você ama, tudo vai estar bem, porque apenas uma vida pode dar significado para a sua. Então é uma mensagem muito bela, é assim que eu queria praticamente quase concluir esse vídeo sobre esse filme maravilhoso com vocês. Se vocês me perguntam qual pode ser o próximo projeto do Shinkai Sensei, eu diria que o próximo projeto dele pode ser que role aí, digamos que um teaser final do ano, 2021, a gente ainda tá na vibe Tenki no Ko, então eu diria que 2021 deve dar uma cara assim do projeto novo dele, mesmo 2022 o lançamento, mas o que eu espero é que seja uma história tão impressionante que aborde semelhanças das obras anteriores com crianças relacionadas ao sobrenatural, que tenha um desenvolvimento bacana de romance do casal principal como teve nesses. Eu diria também que eu espero que tenha referências desse filme no próximo. Eu acho que você não precisa colocar todos os personagens de filme anteriores, digamos que, no próximo filme, como Kimi no Na wa e Tenki no Ko, porque Kimi no Na wa já esteve em Tenki no Ko, então coloca personagens de Tenki no Ko no próximo filme. Vai ser bacana, além de outras referências a obras muito famosas. Eu vou ficar bem contente se isso tiver. Mas, para todo caso, praticamente com quase tudo falado, vocês já sabem, né? Tendo novas informações, novos assuntos, praticamente a gente vem conversar aqui. Então, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de um projeto novo de Makoto Shinkai Sensei, no próximo vídeo de Tenki no Ko, Mata, né?